Olá, oi Josi, tudo bem? Lia, como vai? Fábio, hoje temos uma conversa com a professora Elizabeth, que é a presidente do Sinep do Acre. Nós estamos fazendo todos os dias uma live, né, para conversar com os presidentes dos sindicatos. Que são os sindicatos que são o que a gente chama dos braços da FENEP, né? E conta um pouco da base, da estrutura, de como é que funcionam as coisas em cada um dos estados, né? Nós tivemos aqui vários estados, nós tivemos aqui o Rio Grande do Sul, Paraná, tivemos Santa Catarina, tivemos Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? O Amabile, nossa grande guerreira lá de Brasília, vice-presidente da FENEP, tudo bem? Estou esperando aqui a nossa amiga Elizabeth. Como é que estamos as coisas aí na Brasília? Tudo bem, estamos aqui, né? Podemos falar, né? Estamos vivos ainda, né, Amable? Não estamos que nem aquele que eu falo sempre, né? Estamos que nem aquele cara que caiu do prédio de 50 andar. Quando chegou lá pelo 25º, ele falou assim: até aqui tudo bem. Estamos assim. Então, esperando a dona Elizabeth, será que ela não está tendo alguma dificuldade? Vamos ver como é que vai ter lá embaixo. Mas tem umas notícias boas acontecendo aí, né? O Mato Grosso já falou que vai liberar. Então, umas coisas acontecendo aí, né? Faz favor, então, isso, uma liga pra ela, vamos ver se ela faria com ela, ela falou que estava esperando. Você vai ficar aí atrás da foto. Não é pra você precisar de bateria, tem aqui um carregador. Janaína, tudo bem? Como vai? Boa tarde, tudo bem aí, Janaína? Como é que vai? Pessoal do colégio São Pedro Canísio, Maria de Fátima. É muito legal essa tecnologia, né? A gente faz umas lives e tem gente do Brasil todo. Mas estamos aí com uma série de confusões aí ainda, falando bastante sobre a questão de mensalidades, né? Muita Ministério Público e PROCON se metendo ainda, falando de desconto, de não sei o quê. É muito interessante, né? Eu sempre tenho dito aí, agora eu falei com a pessoal da Folha agora. O Ministério Público poderia se preocupar um pouquinho com as crianças da escola pública, né? Eu vou falar com ela lá, só um minutinho então. Eu não sei se ela tá como Elizabeth. Bom dia, Deia.
Boa tarde, desculpe aí. Boa tarde, Leocádio. Achei ela aqui agora. Oi, Fátima. Wilson, boa tarde, como vai? Boa tarde, Salete, boa tarde. Aí, agora sim. Wilson, boa tarde, como vai? Oi. Oi, professor. Você tá Boa tarde. Você tá no escuro Tudo aí? bem? Tá escuro aqui, né? Vou para um lugar mais claro, né? É. Mas para mim... Como vão as coisas por aí? Olá, Rejane, como vai? Boa tarde. Melhorou, né? Um pouco. Devagarinho o pessoal tá bem, entrando professor? aí. Tudo... Como é que você tá, Elizabeth? Tô bem, graças a Deus. Como é que E tá? vocês? Tudo bem, graças a Deus. Estamos uma correria grande pro Brasil todo aí, né? Tá muito complicado as coisas, né? Então, Só um minuto. tá entrando um pessoal devagarinho, a Mara tá aqui. O pessoal tá chegando aqui. O pessoal do Paraná, tem gente do Brasil todo aí. Gente de Minas. Que bom. Hoje foi mais um dia difícil aqui. É. Foi. Porque Então, o pessoal quer reduzir tudo. aqui tem gente do Cinep do Ceará, tem bastante gente diferente, de tudo que é lugar. Da Fátima de Santa Catarina. Aí, ó, é bem bacana. Ô, Beth, assim, ó, a gente tá fazendo essas lives todos os dias, né? E a gente fez uma opção agora, depois de conversando bastante, orientando as escolas, questão jurídica, as questões de pedagógicas, as questões de mensalidades, questão de contrato, né? Nós fizemos bastante lives, fizemos bastante de discussão, né? O Colégio de Advogados, que é coordenado pelo doutor Diego, orientou todos os sindicatos, e a gente fez aproveitar esse momento, né? Que as escolas estão numa angústia bem grande, tá muito difícil para o nosso setor, né? Porque o setor nosso, ele é mantido pelos pais, né? Ou seja, os pais que investem na educação dos filhos. E agora a gente tem uma crise, né? Essa pandemia trouxe uma crise muito grande para a classe média brasileira, né? Que é o pessoal que tem os filhos na nossa escola, né? Então, a nossa escola privada no Brasil tem 15 milhões de alunos, eu tenho dito isso. Se você somar o número de estudantes e mais os pais e a mãe, são 45 milhões de pessoas. Nós estamos falando de um tamanho, a França tem 65 milhões de habitantes, né? Para você ver o tamanho da escola particular no Brasil, né? São 42 mil escolas, né? Então a gente fez uma opção, Beth, de falar com o pessoal, os presidentes do sindicato, né? Tem gente aqui de São Paulo, de Valinhos, de Campo Grande, né? Participando sempre com a gente aqui. Para que eu tenho dito assim, que as pessoas conheçam a cara, né? Das pessoas que lutam e defendem a escola privada no Brasil todo, né? Muitas vezes a escola nem sabe o tamanho dos problemas que ela poderia enfrentar se não tivesse o sindicato, se não tivesse a federação, se não tivesse algumas pessoas, né, lutando muito, trabalhando muito, né? Como a Bárbara, que está aqui, que é de Brasília, que só agora tem 72 projetos lá no Senado, tem uma meia dúzia lá que são muito contra a escola particular. E aí a equipe de Brasília, a Bárbara, o pessoal do fórum, né, estão monitorando e cuidando, porque qualquer hora dessa pode aprovar um desse que traz um prejuízo enorme para as escolas privadas, né? Então, assim, eu queria que você contasse um pouco para nós como é que é a base sua aí, quantas escolas você tem, qual que é o tamanho do estado do Acre, né? O Acre está quem não sabe, do lado do Acre é o Peru, né? Então, e a Bolívia. É a Bolívia, né? Então, tá lá na pontinha. Para ir para o Acre, a gente precisa de uma viagem que dá quase o mesmo tempo. Às vezes, dependendo das escalas, dá mais rápido ir para Londres, né? Ir para o Acre, só se morar aqui eu tiver algum negócio, professor. Se não, é verdade. nada. Então, Beth, queria que você contasse um pouco para nós como é que é a base aí, quantas escolas tem, quantos alunos você tem, mais ou menos aí, né, qual é o tamanho da escola privada do Acre e também as dificuldades que você está vivendo, como é que você tem enfrentado, você e sua equipe aí, essa questão aí dos projetos de lei, do Ministério Público, e como é que tá as coisas por aí.
Na verdade, eu vou me apresentar. Meu nome é Elizabeth, eu sou presidente do sindicato aqui do estado do Acre. É um prazer muito grande estar com vocês, com todos os colegas. Eu tenho acompanhado na medida do possível, porque não tem como acompanhar vocês. Vocês são demais, entendeu? Então, o que é possível fazer, eu faço. Mas, assim, o estado do Acre ainda é um estado pequeno. Nós temos até o ano passado, nós tínhamos, a nível de informação do Conselho Estadual, tinha aí de escola privada 41 escolas, mas assim, entre grande e escolas menores. As grandes são poucas realmente, mas muitas escolas pequenas. A gente também não tem vivido diferente da situação de vocês, da batalha. Essa semana mesmo tive que fazer uma série de notas para os jornais, porque o Ministério Público queria que a gente reduzisse essas mensalidades no mínimo em 30%. Então, nós nos manifestamos em todas as redes de massa, de tudo, e teve gente lá no plenário da Assembleia, político que disse que ia mandar prender os donos das escolas. Eu achei um absurdo. Eu disse, não tem educação, não tem condição, nossa, está fora do centro. E nós fizemos uma série de notas, e a gente conseguiu mexer com eles de alguma forma, e conseguimos também o contato e a atenção deles. Isso foi importante, porque essa semana toda nós passamos a semana articulando em cima dos políticos, dos deputados e dos senadores. Já conseguimos avançamos em uma série de aspectos deles estarem sensíveis e a gente mostrar, não é o que é melhor ou pior, mas é o que é justo. A escola privada, ela está colaborando e eles querem tratar a gente como se a gente fosse bandido. Isso é inaceitável. Então, a nossa realidade não tem sido diferente nesse embate, professor. A gente tem batalhado muito. Hoje, quando a gente começou o sindicato, esse sindicato já existia há muito tempo, só que nós revitalizamos esse sindicato em 2010, se eu não me engano, e a gente tem trabalhado muito com o docente dentro da escola. E esse ano, por exemplo, chegou essa situação crítica de pandemia e esses oportunistas. Então, a gente está tentando sensibilizar os pais das nossas escolas, mas a articulação política é imprescindível. A gente necessita dessa articulação e essas pessoas, a gente falar, mostrar realmente a nossa cara. E como a gente nunca tinha feito antes, esse ano está acontecendo. Tá bem. E como é que tá o coronavírus aí? Tem muitos casos? Como é que tá aí? Que não aparece muito na imprensa para cá. Até ontem para o estado, tinha 192 ou 194. Mas, por exemplo, mais de 60, esses são os foros infectados, mais de 60 já curados. Então, assim, para um estado do tamanho do nosso, e nós já estamos no pico, na verdade. As aulas estão previstas para começar o decretar do governador e da prefeita até 30 de abril. Nós, creio, até agora, a previsão é 4 de maio, ainda não sei com certeza. Mas o maior embate é a inadimplência, que cresceu muito, está na base de 40%, em outros lugares mais de 40%. E como as universidades agora... Coronavírus tem todo lado negativo, mas vou lhe contar uma coisa. No instante, todo mundo se juntou. Coronavírus, nesse aspecto, foi bom. Só nesse aspecto mesmo, entendeu? Mas as pessoas, a equipe, a gente tinha somente 9 associados. Em outra ocasião, eu falei isso para o senhor, né? Agora nós somos 16. Assim, cresceu sensivelmente e a equipe está muito boa, todo mundo trabalhando bastante, porque a gente não demitiu ninguém, a gente não reduziu o salário, até agora a gente segurou a peteca, mas o governo tem que dar a contrapartida dele, porque senão fica muito difícil, porque tem que manter a empresa viva. Sim. E nessa questão sindical está acontecendo no Brasil todo, sabe? As pessoas estão se aproximando do sindicato, porque realmente... Eu brinco sempre, né, com o pessoal, porque eu tenho muitos anos de me entreguei, eu trabalhava em banco antes de ter escola e tal. E quando eu entrei na escola, a gente comprou uma escolinha lá em 90 e tantos, eu falei, esse negócio é muito complicado, tem que entrar no sindicato, tem que ver como é que era a questão de trabalhista, porque é muito
risco muito grande, tudo, né? E aí tem lá mais de 20 anos já que eu acabei me envolvendo, e aí a gente começa a envolver e não larga, vira uma cachaça, né? Mas eu sempre brinco com o pessoal que falou, é nada como uma crisezinha, uma doença, para o pessoal chegar mais perto do sindicato, né? Porque tem uma certa visão... Professor é incrível. Tem uma certa visão da sociedade, né? Ah, o sindicato não faz nada para nós, o que essa federação faz? Eu não sei para que pagar, né? As pessoas ainda não têm uma visão associativista que a gente precisaria ter, né? E isso é importante, porque agora as pessoas percebem, pô, quando tem uma briga... Então, e as pessoas às vezes querem cobrar do sindicato, né? Ah, o sindicato não faz nada. Eu sempre digo, eu falo, olha, se o sindicato não faz nada, vem aqui e ajuda a trabalhar. As pessoas que trabalham no sindicato, 1 ou 2 funcionários, que são salariados. O presidente, a diretoria, tudo do jeito que vai lá de graça, não paga, às vezes paga até do dinheiro do bolso. E agora, professor, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, tem uma PL a respeito também de redução de mensalidades. Então, nós articulamos e estamos falando político a político, sobre a nossa situação, para que eles nos ouçam, e vamos solicitar também a questão de uma audiência pública para falar com essas pessoas, de 1 a 1, porque tem gente que tem opinião, tem deles que absorvem pressão, então, às vezes eles falam uma coisa para a gente, eles fazem outra e a gente cai em cima. Né? Uma coisa que funciona, você tem sempre conversado muito com a Mabel, né? A gente tem trabalhado isso, municiar os políticos de informação. Às vezes eles falam coisas que eles não sabem. E eles também não têm obrigação de conhecer tudo. Conhecer o nosso setor, conhecer as dificuldades, conhecer os nossos resultados. Então, por exemplo, nessa aproximação, leva aquela planilha do PISA, que a gente divulgou bastante no ano passado, do resultado da escola privada no Brasil. Então, mostrar, falar aqui, a escola privada é uma escola do primeiro mundo, nós estamos junto com a França, junto com a Alemanha, em leitura e ciências. Nós estamos junto com os Estados Unidos em matemática. A escola privada no Brasil é de primeiro mundo. Nós precisamos que vocês entendam isso, porque é onde a escola privada é a que faz o Brasil funcionar. Não, nada contra. A escola pública teria que ser melhor, tem que ser, porque o Brasil melhoraria muito. Mas hoje, nos últimos 20, 30 anos, é a escola pública que tem feito a diferença no Brasil. Então, é importante, quando você for conversar com os políticos, municiar eles com informações dos nossos resultados, como é que nós funcionamos, que nós desoneramos o Estado brasileiro em 200 e tantos bilhões por ano. E isso significa o seguinte, se nós parássemos, não existíssemos mais, o déficit era 150, ia ser 350. Né? Então, eu acho que os políticos têm que entender isso, né? Que a gente, para desonerar o Estado, a gente paga imposto, gera emprego, entende? Então, a escola particular brasileira, ela é fundamental hoje, está sendo fundamental no Brasil. E se a gente, por exemplo, essa crise tem uma chance de trazer problemas, é claro que não é assim na educação infantil, está tendo bastante dificuldade, porque caiu muito a renda, as pessoas perderam emprego, perderam renda. Com certeza. E isso tem uma chance, tem um problema assim de quebrar um tanto de escola. Só na educação infantil, Beth, nós temos no Brasil 2,5 milhões de estudantes. Só na educação infantil, na escola privada. Né? Você já imaginou se não tiver mais educação infantil privada, onde é que vai essas crianças? Quem vai cuidar das crianças para as pessoas trabalharem? Né? Então, a sociedade tem que entender isso primeiro, que pagando a mensalidade, negociando e tal, ela vai manter a escola viva, porque quando voltar a trabalhar, vai ter que trabalhar, vai ter vida e vai precisar deixar os filhos na escola. Aonde vai pôr para trabalhar? Né? Não vai ser mais fácil do que já estava difícil. Né? Agora, depois da pandemia, durante a pandemia, vai ficar mais difícil. Então, a escola sempre foi, a escola privada, né? Um parceiro das famílias, sempre foi. Né? Eu estava dando uma entrevista agora para a Folha, né? Falando esse negócio, eu falei, olha, uma coisa que a sociedade tem que saber, escreve aí na matéria, que ela pode ficar tranquila. A escola privada, na hora que voltar, ela vai fazer, está fazendo já, ela se reinventou para poder atender as crianças, manter o contato com a família e tal. E quando voltar, ela vai preparar as crianças para seguir sua vida escolar. Ela vai fazer a obrigação dela. Por quê? Porque a escola particular não sabe fazer mal feito. As pessoas da educação privada são pessoas que trabalham porque acreditam que podem mudar o mundo a partir das crianças. Então, você pode ficar tranquila. Pode escrever aí com a população brasileira, pode ficar tranquila que esse ano nós vamos terminar ele. Nós vamos dar um jeito de deixar as crianças apontar. Ano que vem nós não sabemos, porque daí tem que ver. Né? Seus pais vão poder pagar, a gente vai ter que ver isso aí.
Mas a escola particular é bonito de ver, né? Se você, a gente olha no Brasil todo, tenho conversado, como em 30 dias, a escola passou a fazer trabalho domiciliar, mandando atividade para casa, fazendo live, as professoras, fazendo um monte de coisa, sabe? É uma coisa impressionante. Enquanto todo mundo se reinventando, professor. todo mundo, tem uma capacidade de mudando para resiliência. melhor, o senhor veja, não é? Mudando para melhor. É isso mesmo. Então, assim, as pessoas têm que entender isso, né, Beth? Mas, assim, me conta um pouco mais aí. Você tem 40 escolas, quantos alunos tem na escola privada aí? Hoje nós temos em torno, um total com as escolas privadas, eu falei só das sindicalizadas, né? Uhum. Hoje, por exemplo, a gente fez um levantamento aqui, mais de 3.000 empregos diretos, multiplica pelo mínimo de 4, aí vai longe. Das sindicalizadas, nós temos 40, 30, e das que não são também, porque é um total de 41 até o ano passado, né? Uhum. Porque tem gente que não é registrado, coisa desse tipo, então a gente não tem esse dado. Entendi. Não, então tá bem. Escuta, me fala mais um negócio. Você acha que tem chance de voltar às aulas aí, então, já para o começo de maio? A previsão aqui, professor, é dia 4 de maio, pelo decreto tanto da prefeita quanto do governador. Só que, na verdade, é um cenário de incerteza muito grande. Eu não sei, diz que agora, aqui no estado, por exemplo, agora que nós estamos no pico, talvez eles prorroguem por mais 2 semanas, no máximo 3, a gente não tem certeza. Agora, semana que vem, nós temos, já entregamos os ofícios, temos reunião com a prefeita e o governador. Mas, assim, muita gente, tem gente que está ficando doente, claro, mas tem muita gente que está ficando curado já. E esse nosso número em relação a outros estados é bem mais promissor nesse sentido. E uma coisa que tem que perceber, né, Elizabeth, que a gente tem feito uma defesa tem que conversar com o prefeito, o governador, que a gente tem fazendo aí, porque assim, tem que diminuir um pouco a hipocrisia, que nem diz o Diego, né? Porque assim, se as pessoas têm que trabalhar, abrir o comércio, abrir o serviço, o pessoal tem que trabalhar e tal, e as crianças vão ficar onde? Aí vão ficar com a empregada, vão ficar num cuidador de criança lá que fica 7, 8 crianças numa casa. É muito mais perigoso de espalhar a doença do que numa escola, com protocolo de saúde, com higiene, com álcool gel, com cuidado, né? Então tem que trabalhar um pouco esse conceito, porque assim, senão a criança vai ficar onde para a família trabalhar, né? Então acho que tem que trabalhar essa ideia para os políticos. E na verdade, professor, quando for começar mesmo, ainda vai ter gente muito receiosa, talvez não mande a criança. Será que sim? Será que não? Onde é que está o vírus que ninguém sabe? Mas nosso vizinho aqui, por exemplo, Porto Velho, eu vi o anúncio do presidente lá, do sindicato, começa agora segunda-feira. Sim. Dia 27, se eu não me engano. O Mato Grosso também. De forma gradual, ele montou todo um protocolo de higienização. Vamos ver, né? Tem que fazer a mesma coisa aí. Vamos começar o Brasil. Até semana que vem a gente tem essas reuniões. Estamos esperando boas notícias, com certeza. A gente só não vai colocar a vida das pessoas em risco. Mas o que é possível fazer está sendo feito, os pais sendo conscientizados, porque são casos pontuais. E pessoas oportunistas mesmo, porque existe em todo lugar. Sim, com certeza. Então tá bom, Elizabeth. Olha, Beth, queria deixar aberto aí a palavra para você, se quiser falar mais alguma coisa, fazer algumas considerações. E a nossa live é mais ou menos isso, 30 minutos, 25, 30 minutos, que está bem, assim, o pessoal não fez muita pergunta. Como é que está a educação infantil? Tem perda de aluno? Como é que tá as coisas aí? Tem dificuldade ou não? Os alunos da educação infantil, eles mandam muito vídeo, mas assim, os pais estão muito a favor da escola. Eles entendem esse momento mais que as pessoas, por exemplo, do segmento de médio e fundamental 2. Que coisa mas boa, são casos pontuais. Mas, assim, o que tem, a gente procura conversar, e é aquilo que o professor Eugênio disse. A gente tem que sentar e usar o bom senso com o nosso cliente, porque a gente quer que ele continue sendo nosso cliente. Exatamente. Para que ele se sensibilize também diante da situação da escola, do nosso professor,
que a nossa intenção não é demitir professor, não é deixar as pessoas sem emprego, porque senão isso vai virar um caos, mais do que já está. É verdade. E no ensino superior, Beth, como é que estão as coisas? O ensino superior, a situação é mais acirrada porque a mensalidade é mais cara. Não é? Mas assim, eles estão junto com a gente, nós estamos na mesma briga, defendendo os mesmos ideais e nós estamos conversando. O maior trabalho mesmo, professor, é a articulação política. Entendi. Mas, como eu lhe disse, a equipe é muito boa, conversa com uma pessoa, conversa com outra, faz aliança e toca a bola para frente, contanto que a gente consiga deixar as nossas empresas vivas. Mas é isso mesmo. Porque, como o senhor disse, de uma forma ou de outra, nós vamos ter conta realmente para pagar. Né? Isso aí é fato. Sim. A gente não vai ficar ganhando muito de cara para cima, não vai. É muito trabalho, mas a gente está aqui, disposto. É isso mesmo. Então, também. Mais alguma consideração? Professor, eu acho que não, porque aqui está chovendo muito. Ah, é? Então manda um pouco Muito de chuva barulho, E quando chove muito aqui no Acre, às vezes cai a conexão. Manda um pouco de chuva aqui pro sul, que aqui tá precisando. Nós estamos com a seca danada aqui. Nossa, está chovendo muito aqui agora. Mas, para finalizar, professor, eu agradeço muito. Eu tirei muitas dúvidas com o professor Eugênio, o Diego, mandou um material legal. O senhor, que vocês têm apoiado a gente, mas eu só tenho que agradecer e dizer que a gente está junto no mesmo barco e no que precisar e a gente puder ajudar, nós estamos à disposição. Aos meus colegas aí de luta, tá bom? Um grande abraço diretamente aqui do Acre. Obrigado, Beto. Obrigado pelo tempo aí, parabéns pelo trabalho e conta com a gente sempre. Tamo junto. Um abraço aí quem tá aqui. Oi, Cris. Do Cinep aqui, tudo bem? Um abraço, amiga. Um abração, tudo de bom aí. Saúde aí. Até mais, professor. Abraço, obrigado a todos. Aí amanhã estaremos aqui de novo com mais um bate-papo com o presidente do sindicato aqui, tá bem? Muito obrigado, boa tarde a todos. Tá certo. Abraços, Beto. Só escrever. Babi, beijo. Um abraço. Tchau. Tchau. João escreveu que bom.